Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 13/8/2021, sexta-feira 13, para alguns aí é dia de azar, é dia de muitas coisas, mas nós não cremos em azar, nós não cremos em sorte, nós cremos num Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já, começando mais um programa Palavra Viva. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus. Então, você que nos ouve por meio da rádio Paz do Vale 95.1, você pode participar do nosso programa por meio do nosso WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941. Você pode mandar a sua mensagem, fazendo a sua participação, mandando o seu pedido de oração, contando o seu testemunho ou mesmo falando com a gente. Nós queremos te conhecer e é um enorme prazer. E você que me acompanha pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, você pode deixar o seu comentário, o seu like, você estará nos ajudando muito. E eu quero aqui desde já fazer um convite especial para vocês. Agora no final de semana, domingo, a partir das 9 horas da manhã, na nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Belém, na congregação do Vila Rica, nós que estamos situados na Avenida Bel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, na Rua do Senai, fácil de você achar. Você pode participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu vou estar dando essa aula da Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas da manhã. E à noite, às 19 horas, você participará do grande culto de louvor e adoração a Deus juntamente conosco. Deus sempre tem uma palavra especial para você, para sua casa, para sua família. Com certeza você será muito abençoado. E também eu quero aqui mandar um abraço a todos os irmãos da congregação do Vila Rica, que sempre tem nos acompanhado. Deus possa abençoar a vida de vocês. Ontem nós tivemos o nosso curso de capacitação para discipuladores, para discipulado. Tem sido uma bênção. Você que não tem ido, tem perdido essa grande oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos meditar na segunda parte da mensagem que eu dei início ontem, falando sobre a suficiência da obra de Cristo. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno.
Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje é a segunda parte dessa mensagem que tem por título A Suficiência da Obra de Cristo. A suficiência da obra de Cristo. E para isso eu quero ler novamente com vocês o texto que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17, que dizem assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ontem nós fizemos aqui uma introdução e meditamos no primeiro ponto dessa mensagem. E para você que não acompanhou, eu recomendo que você acesse, você que me acompanha pela Rádio Paz do Vale, acesse o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procure lá na nossa playlist Programa Palavra Viva essa mensagem. Porque entender o texto à luz do seu contexto é o que mais nos interessa saber. E a verdade é o seguinte: esse livro, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada à igreja que se encontrava na cidade de Colossos, uma cidade que ficava situada no Vale do Rio Lico, próxima de Laodiceia, bem como também por Hierápolis e da sua capital, Éfeso, ela estava sendo assolada por heresias, como o gnosticismo e o esoterismo. Havia uma comunidade judaica nessa cidade, aproximadamente uns 50 mil judeus nessa cidade. E o que acontece? Havia uma grande influência do pensamento grego nessa cidade. Então houve uma mistura do judaísmo com a filosofia grega. E dessa crença, por exemplo, eles criam, por exemplo, que a matéria é má. E no caso, e é uma visão já dos gregos, até mesmo Platão pensava assim, que o corpo é a prisão da alma.
Ou seja, o estado perfeito do homem se dará ou se daria quando ele é liberto do corpo e entra no seu estado de plenitude, o mundo das ideias, a alma como um todo, porque a alma ou as coisas espirituais na visão deles eram boas, mas a matéria é má. E isso colocava em xeque os temas mais importantes da teologia cristã. Porque uma vez que se acredita nisso, e eles acreditavam numa redenção, ou mesmo numa salvação, por meio da gnoses, do conhecimento, havia uma supervalorização no esoterismo, as ideias dos astros dominando o mundo, criam muito em demônios, em espíritos, potestades, principados, etc. E isso começou a entrar em rota de colisão com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso começou a perturbar a mente dos crentes. Então, o fundador da igreja de Colossos, Epáfras, foi ter com o apóstolo Paulo lá em Roma para levar esses problemas que estavam acontecendo e receber dele um conselho do que deveria ser feito. Mas acaba que, segundo Filemão, verso 23, ele se torna prisioneiro com Paulo, provavelmente por conta de ser ele também um evangelista. E ali o contexto é da década de 60 depois de Cristo, Nero estava no poder e havia assim uma pressão muito grande contra os cristãos, contra os judeus. Então, provavelmente, Epáfras é preso juntamente com Paulo. E Paulo então vê a necessidade de escrever essa carta à igreja de Colossos para combater essas heresias. E ele escrevendo essa carta, quando chega no capítulo 1, verso 13 a 17, ele se concentra a falar sobre a suficiência da obra de Cristo, atacando de maneira veemente as heresias que estavam sendo ensinadas, as heresias que estavam sendo disseminadas no contexto da igreja de Colossos. E ontem nós vimos, então, aqui, que esse texto ao qual eu li, versos 13 a 17 do capítulo 1 de Colossenses, está dividido em duas partes. Primeiro, mostrando 3 verdades sobre o Cristo Redentor, nós vimos a primeira ontem, e a segunda parte, versos 15 a 17, falando sobre verdades a respeito do Cristo Criador. Então veja bem, a primeira verdade que nós vimos ontem, falando sobre o Cristo Redentor, é que nos é apresentado aqui o contexto a qual nós estávamos antes de Cristo. E o texto diz, ele nos tirou da potestade do quê? Das trevas. Esse era o contexto que nós estávamos, ou que uma pessoa está sem Cristo inserida. Uma pessoa sem Cristo está o quê? Na potestade das trevas, está sobre o domínio do mal, representado pelo seu principal líder, Satanás e seus anjos, e escravizados pela cultura do príncipe desse século, o próprio Satanás, pelas suas paixões carnais, seus vícios e tantas coisas mais. Esse é o contexto, essa é a realidade. E por isso há uma intervenção divina sobre a vida do homem pecador, porque do contrário não existe condições desse ser salvo. Por isso que o texto diz, ele nos tirou o quê? Da potestade das trevas. Ou seja, o homem por si só jamais teria condições de se auto-salvar. Paulo dizendo assim, não é a gnose, não é o esoterismo, não é essa crença que vocês têm que o salva. O que o salva é a ação divina em favor de vocês. Então, nesse primeiro ponto, nós encontramos verdades claras a respeito do qual é o contexto a qual nós estávamos antes de Cristo. Mas o segundo ponto, falando sobre verdades a respeito do nosso Cristo como Redentor, diz, falando sobre a ação divina deliberada em nos tirar das trevas. Olha a continuação do verso 13. E nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Veja a ação deliberada divina a meu e a seu respeito.
Não é você que foi em direção a Deus, foi Deus que foi em direção a você. Não foi você que foi em direção a Cristo, foi Cristo quem foi em direção a você. Ele nos tirou, Ele nos transportou do reino das trevas, da potestade das trevas, para o reino do seu Filho amado. E essa é a mais importante verdade a respeito do Cristo que nós servimos. Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Porque veja bem, quando eu e você somos libertos da potestade das trevas, quando eu e você somos transportados da potestade das trevas, nós estamos o que? Sendo libertos das amarras do pecado, das amarras da mentira, das amarras dos vícios, de todo mal que possa existir, que nos cerca, que nos escraviza, e nós nos tornamos livres. Há uma mudança de senhorio, há uma liberdade declarada para nós. Nós passamos a ter uma nova identidade, estar numa nova condição. Nós somos comprados de volta por meio da pessoa de Jesus Cristo. Mas a terceira verdade sobre o nosso Cristo Redentor é que ele nos apresenta aqui o meio pelo qual passamos a ser aceito por Deus. Olha comigo o versículo de número 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Afinal de contas, como isso se deu? Afinal de contas, como isso acontece? Acontece por meio da obra de Jesus Cristo feita por nós na cruz do Calvário. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Cristo é o nosso mediador. Cristo é aquele que nos abriu passagem, caminho para nos chegarmos a Deus. Veja bem, eu e você estávamos lá no mundo do pecado, lá no mundo da mentira, escravizados pelos nossos próprios desejos. Não tínhamos condições alguma de nos aproximarmos de Deus por nós mesmos, mas entrou Deus Todo-Poderoso na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, e me resgatou das trevas para a luz. E fez isso porque por meio do sangue precioso do seu Filho, ao morrer por mim e ao morrer por você. Sabe como Deus nos trata hoje? Pela perspectiva do Evangelho, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Ele olha para nós e vê quem? Jesus. Ele vê o sangue vertido de Jesus por nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você se tornou filho de Deus, você se tornou aceito, você pode se assentar à mesa do nosso Deus. Sem a mediação de Cristo como nosso Salvador, não tem jeito. Não é pastor que salva, não é padre que salva, não é ninguém pertencente a nenhuma outra religião que salva. Quem salva é Jesus. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso Salvador. É as obras de Cristo, não são as minhas obras, são as obras de Cristo. Não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você consagra, não é porque você dá o dízimo, não é porque você frequenta a igreja, é porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Porque ele decidiu perdoar o meu e o seu pecado por meio do seu sangue. Essa é a mensagem do Evangelho. Se estão pregando outra mensagem do Evangelho, se estão falando outra coisa, é porque estão pregando um falso Evangelho. O verdadeiro Evangelho fala de uma pessoa, fala de Cristo e fala das suas obras por nós. É a partir disso, dessa realidade, porque Paulo está confrontando o que é a realidade herética que a igreja de Colossos estava enfrentando. Eles acreditavam que a redenção era por meio da gnosis. Na verdade, eles não acreditavam que Cristo era Deus. Porque como Cristo poderia ser Deus, sendo que a matéria é má, e ele se encarnou. Eles acreditavam que Jesus era uma espécie de anjo. Jesus não pode ser anjo, ele tem que ser Deus. Porque um anjo não pode morrer por mim, por você e trazer redenção. É por isso que Paulo está enfatizando que a ação soberana na minha redenção e na sua redenção é por meio da ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas ele vai além. E ele destaca 4 verdades do Cristo Criador. E ele mostra para mim e para você a partir daqui os fundamentos de tudo isso.
Porque afinal de contas ele pode nos dar redenção. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Porque ele não é uma cópia barata de Deus, ele é o próprio Deus. Porque veja só, a primeira verdade diz o seguinte, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem vê a Jesus, vê o Pai. Devem estar lembrados, por exemplo, quando Jesus falava com seus discípulos e algum deles perguntou, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse, afinal de contas, vocês realmente são meus discípulos? Há quanto tempo vocês andam comigo e não conseguiram ainda ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. A nossa teologia crê na Trindade Santíssima. 3 pessoas distintas, não são 3 deuses, é um Deus, 3 pessoas distintas. Jesus é a segunda pessoa da Trindade e é o nosso Redentor. É por meio do sangue dele que nós fomos salvos. Ele é o quê? Ele é o Pai, ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Segundo, Cristo é o primogênito da criação. Olha lá o que o texto diz, verso 15, parte B. O primogênito de toda a criação. E aqui é um nó, porque muitos não conseguem entender esse texto. Muitos caíram em heresias irreversíveis por conta da má interpretação desse texto. Porque dizem, se Cristo é o primogênito, ou seja, o primeiro da criação, significa que ele é criatura, ele não é criador. E aí entra o erro teológico, porque o texto não está dizendo que ele é o primogênito no sentido temporal, até porque a própria continuação do texto nos dá resposta a respeito disso. Mas ele está dizendo o seguinte, que ele é o agente primeiro da criação, que ele é o que? O herdeiro legítimo da criação. Tudo o que existe, existe por ele e para ele. Ele é o primogênito de tudo. Tudo ele tem o que? Supremacia. Tudo ele tem o que? Preeminência e proeminência. Meus irmãos, é tudo dele, por ele, para ele. Nada do que foi feito sem a intervenção dele. Nós não servimos qualquer Deus, nós servimos o Criador de todas as coisas, o primogênito de toda a criação. Terceiro lugar, ele é o Criador de tudo que existe. Olha o verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso aqui é uma resposta aos gnósticos da igreja de Colossos. É o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, vocês acreditam em muitas coisas, mas não entendem o seguinte, que todas as coisas existem porque há um Criador e o Criador se chama Jesus Cristo. Tudo é criado por ele, mundo espiritual, mundo material. Todas as coisas emanam dele e ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o que? Ele é a causa não causada. Antes de tudo não existia o que, mas quem? Esse quem é Jesus. É o nosso Deus revelado. Ele é a imagem do Deus invisível. Quarto e último lugar. O texto diz que Cristo é pré-existente à criação. Que Cristo é independente da criação. Que Cristo é maior que a sua criação e que Cristo é mantenedor da sua criação. Olha comigo o verso 17. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Nós não servimos qualquer Deus, nós servimos o Deus que criou todas as coisas, que é antes de todas as coisas, que é independente de todas as coisas criadas, que é maior do que elas, que mantém tudo girando pelo seu poder. Esse é o Cristo que nós servimos.
E essa é a maior mensagem que nós temos a pregar. Pregar que Cristo é Deus. Que Cristo é nosso Redentor. Que Cristo é nosso Salvador. Que Cristo é a revelação do Pai para nós. Que eu e você possamos entender essa verdade bíblica. E guardar essa palavra no nosso coração. E colocar a nossa vida à disposição de entender que tudo depende dele. E possamos entender que a suficiência de Cristo é crer nele como o meu e o seu Salvador. Que Deus abençoe vocês. E que o Espírito Santo de Deus possa abrir mais o seu entendimento. Que vocês tenham uma ótima semana. Um abençoado final de semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até segunda-feira.